gente começa o Fala Brasil dessa sexta-feira te atualizando que a influenciadora Deolane Bezerra foi transferida hoje pela manhã para um presídio no interior de São Paulo. Ela teve o pedido de prisão preventiva aceito pela Justiça e passou a noite na penitenciária feminina da capital paulista. A gente conversa agora ao vivo com o repórter André Azeredo, que tem mais informações. Oi, André, bom dia. Oi, Paloma, bom dia a você. A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo confirma que o comboio da SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, já está na estrada para cumprir os 674 quilômetros que separam aqui a Penitenciária Feminina de Santana, onde a Deolane passou a noite, até a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, uma cidade do interior do estado, na divisa com Mato do Grosso do Sul, que é o novo destino de Deolane, que vai cumprir lá a prisão preventiva decretada pela Justiça em São Paulo. Deolane deve levar de 7 a 8 horas no comboio da SAP para chegar no interior do estado, na cidade de Tupi Paulista. Essa penitenciária fica na zona rural. A escolha por essa transferência é justamente manter isolada a Deolane, enquanto a polícia consegue ler com tranquilidade todos os documentos apreendidos antes de interrogá-la durante esse processo aí, durante esse inquérito. Lembrando que Deolane, por ser advogada, pelo fato do Estatuto do Advogado, Lei Federal prever isso, ela vai ficar em cela separada, sem contato com as demais detentas. Ela recebe uma acusação por parte do Ministério Público de participar da lavagem de dinheiro, do dinheiro do crime, para o primeiro comando da capital. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Obrigado pelas informações, André. As investigações apontam que Deolane é uma das peças centrais do núcleo financeiro, que lavava milhões de reais para o PCC, conforme o André Azeredo informou agora há pouco. Deolane também estaria diretamente envolvida com a família de Marcola, que é o líder da facção criminosa. Ao chegar no Palácio da Polícia, no centro da capital paulista, Deolane Bezerra minimizou o motivo da própria prisão. Presa por 10 mil reais, por estar advogando. Mas as investigações da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo revelaram que a advogada e influenciadora, na verdade, agia como caixa, ou seja, guardava dinheiro sujo do primeiro comando da capital, o PCC. O crime organizado deposita esses valores nessa pessoa, figura pública, que esse dinheiro acaba se misturando com o dinheiro de outras atividades e quando precisa desses recursos, esses recursos retornam para o crime organizado. A polícia diz que entre 2018 e 2021, Deolane recebeu mais de R$1 milhão em depósitos fracionados em contas bancárias abertas como pessoa física. E ainda teria movimentado milhões de reais do crime organizado por meio de negócios de fachada que estão em nome dela. As empresas funcionariam em casas humildes em 2 cidades próximas a Presidente Venceslau, no interior do estado. Até 2019, é lá que estava presa a cúpula do PCC. A polícia chegou até a influenciadora depois de recuperar uma carta do esgoto de uma cela do presídio de Presidente Venceslau. Esse papel mencionava uma transportadora que funcionava perto do presídio. O negócio era tocado por laranjas. Os investigadores descobriram que o verdadeiro dono era, na verdade, Marcola, líder do PCC, e que a família dele tinha um relacionamento próximo com Deolane Bezerra. Tem amizade muito próxima com a família do Alejandro Erbas Camacho. Ela é amiga pessoal da esposa do Alejandro, há fotos e há provas. Alejandro Juvenal Erbas Camacho Júnior é irmão de Marco William Erbas Camacho, o Marcola. Os dois seguem presos em uma penitenciária federal de Brasília. Segundo o Ministério Público, a família de Marcola usava a transportadora para lavagem de dinheiro, o que dava aparência legal aos valores obtidos com atividades criminosas. O esquema seria operado por Everton de Souza, o player. Seria ele quem depositava o dinheiro do crime nas contas das empresas de Deolane. Nós verificamos transferências bancárias, inclusive os comprovantes no aparelho celular da transportadora para a Deolane. E com o afastamento de sigilo fiscal e bancário e relatórios técnicos produzidos pelo Laboratório de Dinheiro,
desnudaram ali o que nós chamamos de um oceano de lavagem de dinheiro, assim, cifras extremamente vultosas, sem lastro e origem. Everton também foi preso na operação desta quinta. Além dele e de Deolane, a polícia ainda tem mandados de prisão contra os sobrinhos de Marcola, Leonardo Alexander Ribeiro Herbas Camacho, que pode estar na Bolívia, e Paloma Sanches Herbas Camacho, que estaria foragida na Espanha. Os dois também fariam parte do esquema de lavagem de capitais do crime organizado. Os irmãos já foram incluídos na lista de procurados da Interpol. Eu não tive acesso ainda qual que é a parte que eles aparecem nessa investigação. Não tive contato com eles ainda não nos deram acesso aos autos. A Justiça bloqueou cerca de 327 milhões de reais dos envolvidos na operação. Carros de luxo avaliados em 5 milhões de reais foram apreendidos na mansão de Deolane, que fica em um condomínio de alto padrão em Barueri, na Grande São Paulo, local onde a influenciadora foi presa. Esta não foi a primeira vez que Deolane vai para a cadeia. Em setembro de 2024, ela foi detida pela polícia de Pernambuco por envolvimento com lavagem de dinheiro e jogos de apostas ilegais. Na época, passou cerca de 20 dias em uma penitenciária até ser solta por determinação judicial. É uma prisão criminosa, abuso de autoridade. Com relação à operação desta quarta-feira, a defesa de Deolane Bezerra chegou a fazer um pedido de prisão domiciliar por ela ter uma filha menor de idade. Mas a prisão preventiva da influenciadora foi mantida na audiência de custódia. Ainda ontem, ela foi transferida para a penitenciária feminina de Santana, na zona norte da capital paulista. Eu digo que elas provem. Deolane passou a noite numa cela individual, separada das outras detentas. E daqui a pouco você vai entender como um bilhete jogado na rede de esgoto de um presídio abriu essa investigação contra a Deolane. Nós vamos voltar agora a falar com o repórter André Azeredo sobre a transferência da influenciadora Deolane Bezerra para um presídio no interior de São Paulo. André, suas informações, por favor. Oi, Fara, a previsão de chegada da Deolane nesse presídio que fica em Tupi Paulista, oeste do estado de São Paulo, na divisa quase com o Mato Grosso do Sul, é de 2 horas da tarde, viu? 2 horas da tarde. Entre meio-dia e 2 horas da tarde, ela deve chegar na penitenciária feminina, que fica na zona rural do município de Tupi Paulista. Um dos motivos para ir para lá é a distância. É um sistema muito seguro. A entrada do presídio é mais complicado de ter acesso para fãs, até do acesso dos colegas da imprensa. Isso foi um dos motivos também escolhido pela Justiça para transferir ela aqui da Secretaria da Penitenciária de Santana, que fica na beira da Avenida General Taliba Leonel, aqui na Zona Norte, uma avenida movimentada. O acesso aqui é muito fácil e lá no interior de São Paulo seria bem mais complicado para acesso de fãs, acesso da imprensa, enfim, e até comunicação de parentes, amigos e advogados. Claro, esses aí têm mais acesso com a Deolane Bezerra. É bom dizer que a defesa ainda hoje deve entrar com habeas corpus, tentando a liberação da Deolane. A defesa ontem que tentou o relaxamento da prisão, não conseguiu, tentou a transformação da prisão preventiva para domiciliar, também não conseguiu por causa da filha pequena da Deolane. E a Deolane agora vai ser interrogada nos próximos dias, depois que a força-tarefa composta por policiais civis e promotores do Ministério Público do GAECO lerem toda a documentação, tudo que foi apreendido na busca e apreensão, tudo que foi levantado de prova. Eles já adiantaram ontem que querem ler tudo para depois interrogar a Deolane, para deixar o mínimo de pontas soltas possível. Enquanto isso, ela vai respondendo a esse inquérito policial e ao processo, presa agora no interior de São Paulo. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Importante até para que não sejam necessários vários depoimentos, né, André? Só se houver, claro, alguma contradição em algum ponto para poder confrontar pontos desencontrados
dentre os relatos dos investigados. Obrigada pelas informações, a gente volta a conversar ainda hoje. E olha, toda essa operação foi desencadeada a partir das cartas apreendidas dentro de uma cela do presídio de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Os papéis foram descartados no esgoto por um preso. As cartas foram jogadas no esgoto por Gilmar Pinheiro Feitosa, conhecido como Cigano, durante uma inspeção de policiais na cela dele. Como o material estava comprometido pelo esgoto, os policiais deixaram os papéis secando. Logo depois, foi determinada a ordem das cartas. Uma delas, escrita por Cigano, ordena ataques a diretores e a ex-diretores da cadeia. Segundo a investigação, ele escreveu: "As ferramentas já temos em mãos, quantas precisarem. Temos uns 50 fura e os endereços já foram levantados. Aquela mulher da transportadora já entregou tudo certinho." As ferramentas seriam as armas usadas nos ataques e os fura seriam os fuzis da facção. A mulher da transportadora, citada na carta, seria a responsável por uma empresa usada pela facção para lavar o dinheiro do tráfico de drogas. Essa mulher não é uma referência a Deolane Bezerra. Para os investigadores, a empresa é de Marcola e do irmão dele, Alejandro. O administrador é Everton de Souza, que também foi preso. E a ligação com Deolane surge porque foram encontradas transferências de dinheiro ligadas à transportadora para contas dela. Os advogados de Deolane Bezerra divulgaram uma nova nota agora há pouco em que dizem que ela é inocente e que todos os fatos serão esclarecidos no momento oportuno. Já a defesa de Marcola afirmou: "Solicitamos à imprensa e à sociedade que garantam a presunção de inocência, direito fundamental do ordenamento jurídico brasileiro, abstendo-se de conclusões precipitadas que possam prejudicar o andamento do processo", diz a defesa. Nós também procuramos a defesa de Gilmar Pinheiro Feitosa, conhecido como Cigano, para comentar a investigação. O advogado dele disse que está apurando os fatos e vai nos dar um retorno assim que possível.